Então, de imediato, eu passo a palavra para o Danilo. Danilo já foi apresentado aos senhores no campo, então dispensa a apresentação. E eu pedi que apresente o nosso amigo Miguel Guedes aí para que fez essa apresentação para nós. Está dada a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Então, eu vou apresentar aqui, quero trazer para vocês o nosso amigo aqui, o Miguel Guedes, que é produtor rural da região do município de Mostardas, é agrônomo e produz arroz, soja, pecuária lá no município. E no ano passado, no dia de campo, nesse ano, né, no dia de campo que nós tivemos no verão, veio aqui, fez uma participação, né, escutou o que a gente vinha falando e fez por conta própria, sem nós pedirmos que ele fizesse, uma das coisas que a gente vem fazendo aqui. Então ele vai apresentar, além da propriedade, essa experiência com alguma coisa que ele viu aqui nesse protocolo e incorporou já em parte do sistema dele, que tem a ver com essa transição então da lavoura para a pastagem. Bom, boa tarde, pessoal. Depois dessas 3 brilhantes palestras aí, a gente vai tentar falar de uma experiência que, num caso bem pontual, né, que a gente executou lá na Fazenda São Miguel, e como sugestão nesse dia de campo, esse é o 3º dia de campo, eu tenho ouvido a todos, como sugestão do Felipe Carmona e do pessoal do CIPAS, né, no caso da semeadura do azevém para colheita. Bom, atualmente, para a próxima safra, nesse slide aí está a intenção de utilização das áreas. A gente vai diminuir o arroz em 20%, vamos ficar com 305 hectares, e em cima do arroz a ideia é fazer 62 hectares de azevém. A soja, uma intenção de 200 hectares, primeiro ano de soja ano passado, numa área de 50 hectares, a gente teve um bom retorno, 62 sacos por hectare. Vamos experimentar também uma área pequena com milho irrigado, usando essa tecnologia da Delta Plastics, politubos, né, no caso. Vamos manter uma área de campo nativo, de pecuária, um campo nativo que diminuiu em 32%, e mais 8 hectares de pastagem de verão. E a intenção de manter 160 vacas cruza-angus em cobertura. Eu vim dar um depoimento do que eu fiz com essa ideia de semear o azevém em pré-colheita do arroz, né? Eu escolhi uma área que eu já estou indo para o 4º ano com 424, tá? E uma área que eu venho obtendo ao longo desses 3 anos, vamos dizer, de 8.500 a 9.000 quilos. 9.000 quilos foi o ano passado. Mas é uma área de fertilidade muito baixa, uma área alta, né? Com 7% de argila, CTC bem baixa, né? Mas que tem uma drenagem muito boa, passa o dreno principal da propriedade, passa no meio dela. Então, por isso que a gente resolveu experimentar essa ferramenta. Aí eu coloquei só para, não sei se dá para ver, a amostra 2 lá, né? A análise de solo. Nesse primeiro ano, fiz uma calagem para o arroz, primeiro ano em 2012, né, que eu entrei com arroz, de 2 toneladas por hectare, e depois de calcário, né, depois de 2014, 1 tonelada. Bom, por que então que eu resolvi comprar essa ideia de semear o azevém em pré-colheita? Primeira coisa, essa área indo para o 4º ano de variedade não CL, já começou a aparecer alguma coisa de vermelho esparso, né?
Então, eu pensei, bom, como essas áreas altas e fracas, o 24 é a variedade que responde melhor, né? Então eu teria que ir para o 24 RI, que com custo de semente bem elevado em relação ao 24 normal. Então eu achei que, fazendo um plantio direto com azevém, eu, vamos dizer, iria contornar essa situação do aumento do vermelho. E, além de tudo, outra vantagem do plantio direto, baixar custos e aquilo que o Gustavo falou há pouco, né, a logística de plantio num ano que a gente não sabe o que vem pela frente, né? Tem uma janela de plantio maior, principalmente nesse ano de El Niño, quer dizer, a área está pronta, né? Além disso, melhorar a fertilidade das partes mais fracas, né, dessa área, melhorar a produtividade média da área e também antecipar o uso da pastagem de inverno, que eu fiz também pastagem de azevém na área de soja, mas a minha soja eu colhi a partir de 20 de abril, né? Então esse azevém, bom, só para mostrar a adubação que eu fiz no ano passado, nos últimos 2 anos, 150 kg de MAP na linha, 200 kg de KCL. Eu usei Super N ali, 200 kg na primeira adubação de cobertura por causa do enxofre, que é muito baixo, tem 4,2 de enxofre. E depois 2 adubações de cobertura. Bueno. Então, como é que eu fiz essa semeadura do azevém para colheita? Nessa área de 62 hectares, né? A colheita foi no início de março. Eu drenei 10 dias antes, tá, da colheita. É uma área muito alta que já estava... Quer dizer, 20 dias antes eu cortei a entrada d'água. E 10 dias antes eu abri as bocas para realmente tirar a água, né? Eu fiz a semeadura de avião no dia 28 de fevereiro, tá, com uma densidade de 23,5 kg por hectare do LE 284, tá, de boa procedência. Eu botei boa procedência por quê? Porque como eu vou entrar com arroz agora em seguida, né, a partir de início de outubro, daqui a pouco eu estou optando por uma semente mais barata que pode, como a gente já está vendo muita resistência de azevém a glifosato, e isso aí daria um transtorno em gastos a mais em herbicida e de repente perder a janela de plantio, né? Depois então de semeado azevém, né, e colhida a lavoura, fiz um pastejo com uma carga pesada de 1.500 kg por hectare por 15 dias. Aí, para ter uma ideia de quanto, né, do custo, em semente, avião, eu coloquei 170 kg da 300020, 40 e poucos dias depois da semeadura, até pelo que o Danilo tem preconizado, e o pessoal, eu podia ter colocado antes, só que março foi extremamente seco. Março choveu 15 milímetros lá, até o dia 30, e dia 31 choveu. O azevém nasceu, mas a gente não sabia, as chuvas simplesmente pararam, março muito seco, a gente resolvia, achei melhor colocar essa ureia, esperar a próxima chuva para colocar a ureia. Depois agora, em julho, coloquei mais 80 kg da 46 de ureia pura, né? E, claro, essa ureia já estava na propriedade porque essa ureia era planejada para o arroz. Mas o que aconteceu? Esse ano passado, na nossa região, na Polícia Costeira Externa, a gente teve um surto de cruzone como nunca se viu. Não sei se do lado de cada lagoa aconteceu. Então acabou que se usou menos ureia e eu aproveitei e aloquei no arroz. Essa foto aí já tem 30 dias de semana. Tá, isso aqui é nas partes baixas, tá? Que essa área, 75% é bem arenosa e tem 25% que é a parte mais argilosa. Aí, como ficou muito seco março, já não nasceu tão interessante.
Tão bem. Agora na parte alta, mais arenosa, já o azevém já está bem, na mesma época já está bem mais, com o stand bem melhor. Aí também, mostrando o stand do azevém. Aí já depois da ureia, 7 dias depois, aí o primeiro lote, vem que fica, como a gente viu aqui também no caso dos potreiros aqui do experimento, 870, quase 900 milímetros em 90 dias. E aí não é um experimento, tu tá com gado lá, o que tu vai fazer? Tira para cá, diminui a carga. Então, olha aí, parecia arroz irrigado, né? Por mais dreno que tu fizesse. E aí também mostrando como teve perda e não se pôde ter todo o potencial que poderia ter num ano normal. Aí saí da fazenda, fui à cidade e vi um azevém num amigo meu, que era em cima de uma... Isso aí era azevém lindo, em cima de uma resteva de soja. Então, tu conhece, né, Jamil? Então, quer dizer, meu azevém até que não estava tão ruim. Então, a avaliação sucinta dos resultados, eu vou obter 110 dias de pastejo aí, de 15 do 5 a 3 do 9, porque aí a gente vai tirar o gado para deixar, para poder dessecar, né? Poder plantar no final de setembro, início de outubro. Uma lotação média de 50 cabeças, eu entrei com o primeiro lote para vacas para terminação. E depois que eu tirei o primeiro lote, eu entrei com vaca com cria ao pé, com terneiro de desmame, de entore de outono, então terneiros pequenos, e também ovelha, um lote de ovelhas também tinha nessa área. Então um ganho estimado no período de 3.200 quilos, né? Uma receita de 16 mil reais, um desembolso de 24 mil. Bom, ganhos indiretos para compensar aquele prejuízo ali, né? O que aconteceu? Eu consegui vender o primeiro lote no dia 6 de julho, tá? No pico do preço, que geralmente é no início de julho, né? Eu peguei R$5 no quilo da vaca, peso médio deu 495. Tá bom, o que espera também? Um possível aumento na produtividade do arroz, né? Porque eu estou melhorando, o azevém ele andou melhor nas áreas arenosas, e aquilo tudo que se ouviu aqui hoje da retenção dos nutrientes, na diminuição da perda de potássio e tal, e também uma redução no custo do preparo de solo do arroz, tá? Redução no custo da semente, nesses 62 hectares, se eu fosse botar o 24 RI, eu ia gastar R$8.000 a mais. E outro ganho direto foi que acelerou barbaramente a decomposição da palha. Como dá para ver, aqui a área com azevém ao lado, do outro lado do canal, a área sem azevém. Na próxima foto dá para ver melhor. É a mesma área, com o mesmo gado em cima, não, ficou 10 hectares para trás. E a quantidade de palha que tem ali na foto de baixo, né, onde não foi semeado nada, e a área de cima com azevém, claro que foi botado nitrogênio, que ajudou a decompor essa palha também mais rapidamente. Bom, considerações finais, duas coisas que para quem quiser tentar usar essa ferramenta aí, um espalhador de palha tem que estar muito bem ajustado. De preferência, preferir o espalhador central ali, né? Eu colhi com uma Massey 32, com espalhador duplo de fábrica, e não andou bem, ficou 1 metro e pouco, com muita palha. Então, esse ano eu já quero mudar para colocar deixar só um espalhador com pás mais compridas, né? Obrigado, era isso. Depois de ter feito isso aí, qual é a tua avaliação? O que tu enxergou disso aí? O que tu apresentou valores ali que até pensar até então tu não tinha ainda produzido os quilos suficientes para esse desembolso. Mas como é que tu enxerga isso? Eu vou até o dia 3, 4 de setembro utilizando a pastagem, seguindo essa linha
tendo que esperar 25 dias, sei lá, um mês depois de dessecado para tu vir com arroz. Né? Então, eu vou te responder melhor depois que eu plantar o arroz e colher e tal, né? Para saber. Mas eu acho que numa área X específica, assim, que é bem drenada, como logística de plantio, eu acho que é interessante. Nas partes baixas está complicado. Essa área... Eu não sei se o pessoal se deu conta, mas nós viemos falando em ter pastagem cedo, né? Ele mostrou ali a entrada dos animais foi 15 de maio. Né? Quer dizer, é um horizonte de tempo muito bom para a gente ajustar o planejamento forrageiro. Né? Agora, esse acidente de percurso aí que nós tivemos ali, isso aí todo mundo, né? Aí eu acho que tem que ficar sobre isso. Pessoal, mais alguma consideração? Bom, eu quero agradecer ao Miguel aqui, em primeiro lugar, por ter escutado esse bando de louco aqui, né? E acho que é por conta dessas atitudes que as coisas mudam. Né? E eu acho que isso é uma coisa que, e é isso que a gente busca, né? Não é só a gente ficar falando, mas é essa troca que a gente quer que isso aqui proporcione, né? De ser uma via de mão dupla permanente de discussão de problemas, que fazer tudo que se disse até agora não é nenhum mar de rosas, tem muito problema para se resolver, mas o caminho é um caminho, imaginamos, promissor. Né? Então, Miguel, muito obrigado, eu quero passar aqui a palavra para o Fim. Antes de encerrar, Danilo, na verdade, eu acho que ninguém melhor do que o Miguel para encerrar o nosso dia de campo aqui, né? A gente ficou muito contente com essa iniciativa do Miguel de ter participado do dia de campo de verão, de ter pego alguma coisa, de ter tentado na propriedade dele, né? E na verdade o Miguel acaba se agregando ao nosso grupo de trabalho, né? Ele passa da condição de participante para um colaborador. E é exatamente isso que a gente quer. A gente espera que cada vez mais os produtores, né, nos proporcionem momentos como esse, né, de participar da nossa sequência de dias de campo, né, de ver como as coisas se desenrolam ao longo das fases e ao longo dos anos. Né. Esse dia de campo não se encerra aqui, a gente espera contar com vocês de novo no nosso dia de campo de verão para ver como é que as coisas vão andar. E claro, a gente teve um inverno absolutamente atípico que comprometeu sobremaneira os resultados, né? Mas a gente vê que o Miguel não vai desanimar, ele vai perseverar aí nesse sentido, né? E eu vou aproveitar aqui para lançar um desafio para o Miguel, mais um, né, Miguel, de deixar um cantinho lá sem dessecar no dia 3 de setembro, avançar mais nesse azevém aí até meados de outubro e dessecar esse azevém uns 2 ou 3 dias antes da semeadura do arroz, tá? Eu vou te fazer esse desafio. Sem fazer nada mais, tá? Promessa de